Olá, muito bom dia, muito bom dia. Um grande abraço para você que está aqui no ICP Academy. Um grande abraço com o hashtag Vem Prosperidade. Neurociência e PNL na educação de adolescentes. Um assunto de grande importância. Eu conheço um pouco da PNL na educação de adolescentes já há uns 15 anos, sei do resultado. E imagine hoje, com os avanços da neurociência atrelado à PNL. Por quem estuda diariamente esses assuntos e, além disso, ensina pessoas e utiliza no dia a dia. Sim, Mazuli Celiani tem uma adolescente em casa. Então, eles têm a teoria e a prática para que possam estar capacitados, habilitados para nos passar conhecimento. Mazuli Celiani, sejam bem-vindos para essa aula do ICP Academy e nos passam informações sobre a neurociência e PNL na educação de adolescentes. Maravilha, negreiros. Bom dia. Bom dia para você que está aqui no ao vivo. Bom dia para você que está no gravado. Boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas você vai estar acessando essa aula, mas de qualquer forma, seja muito bem-vindo. Aproveite aqui o conteúdo gerado. Nós vamos trazer aqui muitos hashtags Vem Prosperidade. Eu e Celiane estamos aqui preparados para falarmos sobre um assunto que é de suma importância para as famílias, principalmente para aqueles que têm adolescentes em casa, não é isso, Eliane? Bom dia, Cabral. Olha só que coisa boa. Bom dia, Mazulo. Bom dia você que está aí conectado no ICP Academy. Bom dia também você que está conectado no meu Instagram. Estou dando aqui um presente, Mazulo, para a galera aí do meu Insta. Estou fazendo uma transmissão desse assunto que hoje nós vamos tratar aqui. Nós estamos hoje conectados numa aula do ICP Academy, que é uma plataforma de PNL aqui do Instituto. E hoje o assunto da aula tem a ver com o treinamento, essa imersão para jovens que eu vou realizar em Teresina no dia 15 de outubro, que é a PNL e a neurociência ajudando, contribuindo na educação dos nossos filhos e principalmente na educação dos jovens. Então fica conectado aí, que eu vou dar foco aqui na academia, né? Mas com certeza você que está aí conectado vai também usufruir de boas informações e desse excelente conteúdo. Fica conectado. Então vamos nós, né, Mazulo? Vamos nós, vamos nós. Muito bem. A neurociência ela tem uma possibilidade de contribuir muito, principalmente, Celiane, eu tenho dito aqui para os nossos alunos do ICP Academy que ter informações valiosas muda o jogo, mas praticar essas informações valiosas muda os nossos resultados. E a neurociência vai, com absoluta certeza, para um caminho de trazer a prática, de você aproveitar a prática, né, com essas informações valiosas. Quando a É gente... isso mesmo. Pois não, Cada né? vez mais, né, Mazulo, o que a gente percebe é que muita gente, e nós também, né, eu e você, nós buscamos muitos conhecimentos. E a gente tem de um determinado, dos 2 anos para cá, nós temos buscado realmente uma gama de conhecimentos bem profundos. Uma busca onde tudo vai ganhando uma profundidade de acordo com aquela necessidade que nós temos para aquele momento que nós estamos vivendo. E nós estamos vivendo nesse momento, nós estamos tendo a oportunidade de aprendermos com um adolescente dentro de casa. Então, assim, nós temos muita autonomia, nós temos autoridade, nós temos know-how, nós temos uma vida conectada a um adolescente. Então, quando a gente fala de dores de paz, ou quando a gente fala dessa possibilidade de que a gente sim consegue ajudar, a gente consegue ajudar de duas formas. Primeiro, porque, como eu falei, há poucos, a gente tem se debruçado muito dentro desses conteúdos. E segundo, nós temos a facilidade ou o hábito, não sei qual que é a palavra que mais cabe, mas aquilo que a gente aprende, a gente pratica, a gente testa, a gente busca compreender aquilo na prática. E ontem você fez uma observação que eu fiquei assim no carro quando a gente estava indo para casa. Você falou de um conteúdo que a gente tem aqui, né, um conteúdo sistêmico,
e você usou em uma das suas sessões, e você falou assim, como que você está usando esse material? Aí você falou assim, é porque tem que botar para sentir, né? Aí eu falei assim para você, mas tem outra forma de usar? Não é assim que tem? Então, é isso. Quando você trouxe isso, eu trouxe para a minha consciência de que nós até sabemos fazer diferente, mas a gente sabe que é o sentir, é o viver, é o praticar que vai trazer para você a autonomia e também a autoridade para fazer algo diferente. Por quê? Porque você testou, porque você sabe que aquilo ali não deu o resultado, ou deu o resultado, mas pode ficar melhor ainda. Então, vamos buscar outras possibilidades. Isso é para você que tem um adolescente em casa e que acha que você não dá conta, que você não sabe mais o que você faz, né? Porque essa é uma frase que alguns pais chegam para mim e falam, Celiane, eu não sei mais o que eu faço, né? Então, assim, esgotou? Não, não esgotou. Bora, vamos se juntar, porque tem muita coisa para fazer. Uma boa dica aí para alguém que está vivendo essa questão, que talvez tenha verbalizado isso, eu não sei o que fazer ainda, porque uma coisa é fato. Diante de uma interação na missão de pai, na missão de mãe com um filho adolescente, o nosso repertório comportamental, muitas vezes, ele está limitado às nossas experiências como filhos, ou, no, quiçá, a experiência de alguém que você observa como pai de adolescentes. Normalmente a gente não tem a nossa experiência ainda, né? Então E aí, esse e aí, ainda Mazulo, abre essa a- perspectiva. Diga. além de estar limitado, porque você está vivendo, né, aquela perspectiva sua que você teve como filho, você se torna muito previsível para o adolescente. E o adolescente, para você, ele é nada previsível. Então, uma das linhas de conflito é justamente essa. Nós, como pais, nos tornamos previsíveis, por quê? Porque nós somos muito repetitivos e acreditamos que o que a gente sabe vai ser o suficiente. E É, não é. esse é o problema. E E é ele, esse o ponto que eu queria chamar a atenção, Celiane. pronto, E e eu, ele eu não é nada previsível. não. E eu vou explicar do ponto de vista da neurociência essa imprevisibilidade. Mas o ponto que eu quero aqui reforçar é justamente essa necessidade de nós, quanto pais, compreendermos que o nosso repertório comportamental ele pode ser ampliado desde que eu busque, desde que eu compreenda, desde que eu estude, adquira novos conhecimentos e novas habilidades. Hoje nós temos disponíveis aí estudos baseados no contexto atual. Isso é que é significativo. Eu quero que vocês peguem essa linha de raciocínio, porque o nosso repertório é baseado num contexto diferente do que nós estamos vivendo com os nossos filhos. Então, respostas velhas para contextos novos não vai gerar um resultado diferente ou sequer vai conseguir gerar alguma mudança, alguma transformação. O que é muito comum é, como a Selene falou, a gente se tornar repetitivo, previsível e o adolescente simplesmente não absorver absolutamente nada. E essa fase da adolescência, minha gente, diferentemente da primeira infância, é a fase mais crucial para que o próprio adolescente encontre o seu lugar, para que ele consiga, né, ter o sentimento de pertencimento no seu lugar, para que ele possa colocar para o mundo a mensagem dele. E aí existem algumas questões do ponto de vista neurológicos que você pode ajudar esse adolescente exatamente nessa fase. Essa é a fase crucial. É a fase em que verdadeiramente aparece o chamado do pai e da mãe em relação aos seus filhos. A fase, normalmente, da primeira infância e da segunda infância, ainda não é o chamado. Não é. Ainda não é o chamado de você se tornar verdadeiramente o herói, a heroína. Porque você, naturalmente, até por uma questão cognitiva, na primeira infância e na segunda,
você já é esse arquétipo naturalizado na cabeça da criança. Mas quando chega no adolescente, aí você começa a se tornar o algoz. Aí entra o lado sombra desse arquétipo do herói. E ao invés de herói, você se torna vilão. E se você não tiver novas habilidades, novas ferramentas, para que você transforme esse lado sombra de novo, né, na perspectiva do herói, e você consiga contribuir, e você consiga atender esse chamado de pai e mãe, aí vai fazer muita diferença essa live de hoje, essa que a Celiane está fazendo no Instagram e essa aula que a gente está dando aqui no ICP Academy. Maravilha. Olha só, tudo isso que o Maslow trouxe agora, da perspectiva da neurociência, nós construímos um e-book, né, Maslow? Sim. E esse e-book, a gente quer muito que ele realmente chegue à maior quantidade de pessoas. Por quê? Porque é uma das formas também que nós temos de contribuirmos para quem vive esse momento, ou para quem tem curiosidade sobre esse assunto, porque tem um adolescente perto de você. Você tem um sobrinho, você percebe que tem uma relação conflitante ou que pode melhorar, você percebe que esse adolescente tem comportamentos repetitivos, que esses comportamentos estão cada vez mais trazendo uma consequência, principalmente de isolamento, tá? E aí você quer ajudar esse adolescente, mas você não tem autoridade para isso, porque você não é pai, você não é mãe. Então, pega esse e-book, tá? Manda para esse pai, faz uma observação, porque o que acontece muitas vezes? A falta da habilidade ou a ausência da habilidade da comunicação, porque comunicar-se é uma habilidade, e se é uma habilidade, todos nós podemos melhorar essa habilidade de comunicação. Então, a ausência, a falta, ou até mesmo uma comunicação primitiva, que é aquela manda quem pode, obedece quem tem juízo, essa é uma comunicação totalmente primitiva, tá? Então, traz para a consciência desses adultos que hoje a comunicação, ela precisa ser de mão dupla. Ela precisa ser uma comunicação onde a sensação gerada pela mensagem recebida, ela tem que ser uma sensação agradável, acolhedora, porque quanto mais manda quem pode e obedece quem tem juízo, mais distanciamento é criado uma lacuna muito grande com essa comunicação primitiva. E acaba que, ao invés de você estar contribuindo para o desenvolvimento desse ser humano, para que ele evolua, esse ser humano está sendo alimentado, o que? A parte também reptiliana, a parte selvagem desse indivíduo, aonde ele vai acreditar que vai chegar um determinado momento que ele também vai mandar e vai obedecer quem tem juízo. E Estava aí programando, né? está programando. E aí, mais na frente um pouquinho, quando a gente for fazer o fechamento desse conteúdo do e-book, eu vou fechar esse pensamento do manda quem pode e obedece quem tem juízo, tá bom? Muito bem. Como eu disse, a fase da adolescência é uma fase que tem muitas oportunidades para principalmente os educadores, né? Pais, mestres, professores, enfim. Por quê? Do ponto de vista neurológico, essa fase é uma fase marcada por muitas mudanças no cérebro e até mudanças profundas. Essa máquina chamada cérebro é uma máquina muito complexa. E quando essa fase traz essa proposta de transformar estruturalmente e funcionalmente, isso afeta o comportamento e as emoções desse adolescente. Uma das perspectivas que mais nós podemos aproveitar é que o cérebro do adolescente ele tem uma neuroplasticidade muito alta. O que isso vai significar? A neuroplasticidade é uma característica muito importante. Significa que o cérebro está incrivelmente adaptável.
que ele pode ser moldado ali. É justamente o momento, por isso que eu falo, é o grande momento de você, como educador, como educadora, possa aproveitar para ajudar mais ainda na construção desse adulto que está sendo preparado. As conexões neurais que existem ali, nessa fase da adolescência, elas estão o tempo todo em formação, reorganizando, permitindo que o adolescente aprenda as coisas, permitindo que ele se adapte, que os novos ambientes possam fazer parte de desenvolvimento de habilidades. Isso é muito legal. Por quê? Porque você utilizar essa fase para melhorar os ambientes que esses adolescentes estão orbitando, né, frequentando, isso vai ajudar, inclusive, ele a aumentar o número de respostas comportamentais no futuro. Eu digo muito isso para minha filha. Eu digo para a Letícia o tempo todo, minha filha, aprenda, aproveite essa fase que você está e aprenda como as pessoas que estão interagindo com você se comportam. Aprendam como você pode, inclusive, melhorar a sua relação com essas pessoas. Aprenda o tempo todo aproveitando as oportunidades que os seus professores estão lhe dando, seus colegas estão lhe dando, a escola, os ambientes que você está, porque tudo isso, no futuro, na sua vida adulta, isso vai servir como referência. Porque isso é muito real. Agora, essa plasticidade do cérebro, né, também pode tornar ali um adolescente suscetível ao quê? A muitas influências externas. E aí, Mazula, nessa hora, agora eu vou abrir aqui um parêntese. Quando a gente fala dessa alta neuroplasticidade, quer dizer, é nessa fase que o cérebro está em alta performance para aprender, correto? Correto. O que acontece? Quando o adolescente traz essa demanda para dentro de casa, como que a gente acolhe essa demanda? Porque às vezes ela vem com a forma de entendimento e de significado que ele deu, inclusive com influência do ambiente que ele vive, que é a nossa casa. Então, quando ele tem acesso a uma nova aprendizagem, ele vai misturar com o que ele já tem dentro dele. Sim. E aí ele vai devolver algo novo. E é na hora dessa devolução que nós, o ambiente, ao invés de potencializar esse aprendizado ou fazer os ajustes, a gente julga e coloca dentro de uma coisa estática chamada certo ou errado. Minha gente, pelo amor de Deus, pega isso que a Celiane está falando. Pega isso que a Celiane está falando. Isso tem o poder de gerar muitos insights para quem é educador, educadora. Pega isso que a Celiane está falando. As respostas comportamentais que os filhos adolescentes nos trazem são novas respostas comportamentais. E o que é que nós fazemos? Colocamos o nosso filtro antigo, baseado no nosso repertório comportamental, e coloca num pensamento cartesiano de certo ou errado. Exatamente. Perfeito, perfeito. Pronto. E aí, olha só, aí o Maslow trouxe muito bem a questão de quê? Da alta performance nessa fase, da alta neuroplasticidade. Aí, onde eu abri o parênteses, eu vou devolver para ele agora, porque ele ia falar justamente de que também é nessa fase, por esta alta performance em aprender, que eles correm mais riscos, que eles buscam experiências que oferecem riscos, que associado aos riscos tem prazer, e que também eles têm uma facilidade de se conectar com coisas que não são tão boas assim, com coisas negativas, não é isso, Mazul? A grande questão aí está relacionada ao próprio desenvolvimento do cérebro. Nessa fase, tem a parte do cérebro, que é o córtex pré-frontal, e nós, enquanto adultos, já possuímos essa parte totalmente formada e madura, que eles não têm. A área do cérebro, que é o córtex pré-frontal, ela é responsável pelo pensamento lógico, pelo planejamento, pela tomada de decisão e principalmente pelo controle de impulsos. Se eles não têm ainda essa parte
do cérebro totalmente formada e madura, e a gente não adianta você cobrar um comportamento adulto de um adolescente, porque ele não vai trazer essa resposta comportamental. Não é culpa dele. Ah, mas eu ensino, eu falo. Isso é lógico, mas a parte cerebral que é responsável pela lógica dele ainda não está formada completamente. Ainda não existe maturidade. Ele não tem esses filtros que nós temos. Não é? O amadurecimento dessa parte, ele é gradual. Está relacionado com a melhoria da capacidade, inclusive, de se autorregular emocionalmente. Exatamente. Ele não tem, é por isso que é uma montanha-russa, como a gente fala, metaforicamente, né? A adolescência é uma montanha-russa. Tem hora que está lá em cima, tem hora que está lá embaixo, porque eles não têm como autorregular como nós temos. A parte de autorregulação também está ligada ao córtex pré-frontal. E aí a gente pode regular, a gente tem o domínio disso, pelo menos é para ter. Tem algumas pessoas que estão ali de forma desadaptativa, mas é para ter. O adolescente não. E aí enfrenta flutuações hormonais, que é responsável diretamente com o nível de humor, a produção do estrogênio, da testosterona, o hormônio do crescimento. Tudo isso é potencializado, aumenta substancialmente. Esses hormônios que desempenham ali papéis importantes no desenvolvimento do físico, no desenvolvimento das emoções, né, pode causar essas flutuações de humor e comportamento. E quando nós temos essa informação, a gente consegue gerir isso de forma adequada. Por isso que eu digo, informações valiosas mudam o jogo, né? E aí, E imagina tudo isso que Maslow trouxe agora, toda essa mudança fisiológica dentro de uma fase, exatamente dessa fase aonde ele começa a receber, além de uma pressão interna muito alta, por esse turbilhão de acontecimentos, ele também começa a receber uma pressão externa muito grande. Ele começa a ser cobrado pelos próprios colegas e nós aumentamos a cobrança nos resultados, porque a gente acredita que é nessa fase que ele vai moldar os comportamentos para gerar resultados melhores no quesito escola, no quesito estudar, no quesito escolher uma profissão aonde ele vai ganhar dinheiro, aonde ele vai ser bem-sucedido, aonde ele vai ter sucesso. E a felicidade do indivíduo fica onde? Para onde que nós jogamos a felicidade do indivíduo nessa hora? Então, ele começa a se comparar com os outros, ele compara o núcleo da família, ele compara a disponibilidade que ele tem no ambiente. Então, imagina agora, você que está ouvindo essa aula, que está ouvindo esse conteúdo, só em você ouvir falar tudo isso, tá aí, você já se mexeu, você já botou a mão aqui, você já foi para lá, porque só em a gente citar já causa em quem está ouvindo, e em mim que estou falando, um desconforto. Imagina este indivíduo que está vivendo em loco tudo isso. O que está associado a essa quantidade de pressão? Uma reação fisiológica. Ter ansiedade, gente, é normal. É normal. não pode automatizar. Não pode automatizar e temos que medir o nível O dessa nível, o ansiedade, nível. Porque, né? principalmente quando nós estamos aqui falando dos adolescentes, o crescimento do sistema de recompensa nessa fase é muito grande. Exato, pronto. Agora você Esse, trouxe uma situação esse, incrível. pois é, esse crescimento, a recompensa que o cérebro está trabalhando, está centrado principalmente onde? Na liberação de dopamina. Isso torna o adolescente muito mais propenso a estar buscando experiências de recompensa. Exatamente. Como a Selene falou, acabam seguindo grupos, que a socialização é, para eles, uma fonte de dopamina muito grande. Né? As descobertas, as sensações emocionantes, a sensibilidade nessa fase, ela está aumentada para esse sistema de recompensa.
e pode tornar o quê? O adolescente um propenso a buscar comportamento de risco. Uma das mais comuns é o uso de substância, minha gente. Pronto. Agora, olha só. Antes de Maslow falar do uso de substância, que nós estamos falando do sistema de recompensa, como funciona o sistema de recompensa na adolescência, a fisiologia, né? O que acontece? Tudo aquilo que o ambiente exclui desse adolescente, ele, por recompensa de aprendizado ou pelo desafio, ele traz. Ele traz de volta para dentro do ambiente, ele traz para dentro do grupo, ele traz para dentro do núcleo que ele está pertencendo. Então, ele começa a querer, o que a gente fala aqui, né? Querer aparecer, né? Em outras palavras, ele começa a chamar atenção. Mas esse chamar atenção e esse querer aparecer é um chamado para todos que estão ao seu redor para que olhe para aquilo que está sendo excluído e para que ele entenda, acolha e compreenda o que acontece com aquela pessoa, com aquele comportamento ou com aquilo que é proibido. O que acontece? Por que ninguém me fala disso? Por que as pessoas querem simplesmente excluir? Por que não me dão informação suficiente sobre isso? Ah, não me dão? Então eu vou buscar. Eu vou buscar, eu vou conviver com pessoas que têm comportamentos que nesse momento oferecem riscos. Por quê? Porque na hora que eu tiver acesso, eu vou ser o quê? Eu vou ser um vencedor, gente. As pessoas vão olhar para mim diferente. Eu vivi ou eu sei algo que não é todo mundo que sabe. E aí, isso traz para o quê? Para o sistema de recompensa? Prazer, dopamina. Eu fiz algo que ninguém faz. E do ponto de vista cognitivo, isso se dá por quê? Pela forma de pensamento que eles, nessa fase, estão criando, que é justamente o pensamento abstrato, diferentemente do adulto. Durante a adolescência, eles começam a desenvolver essa capacidade de pensar muito abstratamente. De forma abstrata e complexa, eles começam a formar um sistema de crença. Eles formam esse sistema de crença. E isso pode o quê? Fazer com que eles tenham debates profundos com os adultos para poder, talvez, buscar novas perspectivas, mas principalmente reafirmar esse pensamento abstrato. Ontem eu dei uma aula sobre o pensamento sistêmico, aqui no ICP Academy. E é muito característico do adolescente pensar sistemicamente. Porque o abstrato, o pensamento abstrato, ele busca várias perspectivas. Essa capacidade que leva muitas vezes a esses debates, se você, enquanto educador, educadora, valorizar, você vai estar ali ajudando ele a valorizar a identidade dele, os valores pessoais. É aí onde entra a dopamina envolvido nesse acolhimento que a Selene está propondo. Isso é muito importante, porque a adolescência é um momento em que eles começam a formar a identidade, o autoconceito. A gente está vendo adultos, a gente tem muito contato com adultos, a Celiane tem aí um trabalho muito forte nessa ajuda de adultos a reestabelecer a autoestima, a autoimagem. Adultos, minha gente. Porque normalmente a gente encontra em setes terapêuticos adultos que não aproveitaram ou não tiveram a chance nessa fase de reafirmação, de construção do autoconceito, um bom caminho, uma boa jornada. Quando chega na vida adulta, está ali com a autoestima, com a autoimagem desregulada. Isso causa muitos problemas. Então, por isso que eu novamente afirmo, essa é a fase mais importante que nós, enquanto educadores, temos para ajudar os nossos filhos adolescentes. Porque é a fase da identidade do autoconceito. Falando sobre os pensamentos abstratos, eles constroem esse universo, né? Dentro desses pensamentos abstratos, e eles escolhem
Você pode perceber que se seu adolescente ele está dentro de casa, dentro do quarto, ele está ali num mundo construído de forma abstrata. E aí ele escolhe se conectar com quem alimenta de alguma forma esse mundo. As músicas também são uma conexão com esse universo abstrato. Agora, olha só, percebe bem isso que eu vou falar agora. O pensamento, ele gera um sentimento. E ao gerar esse sentimento, está associado aos sentimentos o quê? Uma emoção. E depois que gera essa emoção, o que acontece? Ele dá um significado para aquilo. E depois desse significado, ele vai para a ação, ele começa a agir. Então, dentro desse mundo, desse universo abstrato do adolescente, a gente precisa estar presente. Como que a gente está presente? A gente está presente quando a gente está junto dele, dentro desse universo abstrato, e a gente faz parte desse universo. Ontem à noite, eu dormi com Letícia, nossa filha. O que aconteceu para que eu dormisse com ela? Não foi ela que foi dormir com a gente, foi eu que fui dormir com ela. Ela está ensaiando uma peça de teatro na escola, O Mágico de Oz. E aí, o espetáculo vai acontecer agora dia 18. Então, ontem ela chegou com o script impresso. Nós fomos buscá-la, ela falou, mãe, tá aqui o script. Aí eu falei, ai, que bom, agora você vai poder treinar em casa. Ela disse assim, e você pode treinar comigo? Eu disse, posso. A gente pode ensaiar tudo isso juntos. Hoje. Então, a gente teve muitas coisas para fazer, à noite já era meio tarde e tal, eu entrei no quarto dela, era por volta de 21 e pouquinho. E aí, ela estava conversando com um amigo, e aí ela disse assim, eu vou treinar, eu vou ensaiar com a minha mãe a peça. E nós passamos a peça inteira, ela fazendo as falas, a gente fazendo algumas observações, perfeito. Quando terminou, eu falei para ela falou, eu vou ligar novamente aqui para um amigo que ela estava conversando, eu falei, beleza, até 22h30. Aí ela falou, tá bom, 22h30. Por volta de 22h30, eu fui lá no quarto dela, e ela continuava conversando com esse amigo, eu entrei na conversa, a gente começou a conversar os três, brincamos um pouco, eu falei, vai dormir fulano, que a Letícia vai dormir e tal. E aí ela deu tchau, desligou o telefone, ela virou para mim e falou assim, mãe, você ainda não experimentou a minha cama nova, que ela ganhou uma cama nova. Você quer dormir comigo? Nesse momento que ela estava conversando com esse amigo, eles estavam num universo completamente abstrato. E eu fui, entrei, participei do mundo e ainda ganhei o convite para dormir com ela. Então, imagina se eu só tivesse aberto a porta e falado, ei, tá na hora, hein? Ó, 10h30. Ela ia tentar negociar. Mãe, só não terminou, não sei o quê, nananã. Então, é isso que eu estou trazendo, a possibilidade de você expandir algo que você já faz e que você muitas vezes já está até cansado de fazer, tá? Então, entra nesse universo abstrato, participa e traz para você com carinho e com amor. Tivemos uma noite maravilhosa de sono, né? Só de manhã meu marido virou assim, você foi dormir lá no outro quarto? Por quê? Aí eu fui explicar para ele por que eu fui dormir lá, tá? Lógico, né? Senti falta da minha costelinha. Olha, são muitos desafios. A gente, olhando para esse momento aí que a Celine trouxe, a gente pode comparar com o que a gente vive, né? São muitos desafios. Nós, enquanto adultos, já temos os nossos desafios, quiçá os adolescentes, que têm essa pressão enorme dos próprios adolescentes que eles convivem. Já imaginou se a Letícia diz, minha mãe está aqui, mandou eu desligar para poder dormir. A pressão que talvez ela no outro dia viesse a sofrer por causa disso. Mamãe, não sei o quê, aí tem todo aquele contexto que a gente sabe que existe, né? Ela é chamada de bebezinha por eles, algumas vezes. A Pois é. bebezinha vai dormir, porque a mamãe disse que tem que dormir agora, a bebezinha vai dormir. Só que ela leva isso de boa, ela sorri que só, né? Pois Ela é. leva de boa, por quê? Porque ela sabe que a gente acolhe esse universo. Então, se fosse uma adolescente que não tivesse esse acolhimento,
isso seria um gatilho muito grande para mentir para a certeza. gente, Pode para levar. fingir que está dormindo e continuar em ligação, né, com essa galera. Porque é Acontece essas natural coisas. que os conflitos internos apareçam aí. Isso. Com essa necessidade de aceitação, isso aparece, os conflitos internos, né? Se a gente compreende como esse adolescente, nessa parte cognitiva, responde a essas pressões, a gente pode ajudar, a gente pode orientar, a gente pode orbitar esse universo abstrato, como a Celiane fez, né? Para que eles possam tomar decisões saudáveis. Ter esse acolhimento que a Celiane trouxe é justamente a perspectiva de ajudar a Letícia a tomar a decisão de como lidar com essa pressão. Exatamente. Esse desenvolvimento de respostas a esse tipo de pressão é muito importante nessa fase. Um outro desafio também muito comum que nós estamos vivendo, até nesse contexto, que aí eu aproveito para reforçar que o nosso contexto em que os nossos pais nos criaram na nossa adolescência foi completamente diferente, é o desafio da tecnologia, é o desafio das redes sociais, que nós estamos enfrentando hoje. Esse uso crescente da tecnologia é um desafio. Não é só para a gente, é um desafio para eles também. Porque isso pode, com certeza, se não tiver uma boa gestão, pode afetar negativamente o bem-estar emocional deles. Pode afetar o sono, que é primordial para a regulação de cortisol, para a regulação de energia, de crescimento, dos hormônios necessários no bem-estar. Então, essa exposição excessiva de telas, isso pode afetar o cérebro do adolescente, sem sombra de dúvida. Pode. Aprender Muito. a promover o uso saudável disso é fundamental para nós, o que é um desafio muito grande. E eu disse eu estava conversando com um pai ontem, que vai colocar o filho no, no LCP Team, e eu falando exatamente para ele que dentro do LCP Team a gente cria um laboratório para que o adolescente vivencie, pratique as informações. Não é só passar informação, porque isso para eles não funciona. É uma jornada totalmente gamificada, porque essa linguagem gamificada, o sistema deles absorve muito bem. Então, uma das práticas que nós temos é justamente nessa regulação comportamental e emocional do celular, do smartphone. Então, isso é muito importante trabalhar para que eles possam gerir isso de forma saudável. Muito. Perfeito. E aí tem a pressão também da identidade, da formação de identidade, como nós já falamos, né, Isso. Celiane? A autonomia. Essa pressão, muitas vezes, é um momento em que eles mesmos estão necessitando de amparo. Existe uma lacuna ali, porque a identidade ainda é um tema para eles muito difícil. Muito. Isso pode Muito levar a difícil. conflito com os pais, né? Pronto. Porque eles estão buscando Azul, independência. aí eu separei do e-book aqui o capítulo 10, né? Que é justamente isto que você acabou de trazer, que é gerenciando conflito e emoções, né? Então, o que que tem aqui no capítulo 10 do e-book? Diz o seguinte: a adolescência é uma fase de intensas mudanças emocionais. Isso você já passou, você sabe disso, tá? Os adolescentes nessa fase estão lidando com as questões de identidade, Maslow acabou de trazer isso, né? Independência e autodescoberta. Então, o adolescente faz TOTS o tempo todo, Tempo todo. tá? O tempo todo. Ele testa a operação, sai, testa a operação, sai. Ele está trabalhando a identificação através da autoimagem, através da autorresponsabilidade, através da. Ele vai testar muita coisa, né? Ele vai se sentir muitas vezes autossuficiente, né? E assim ele vai testando. Olha só, para nós pais, para nós educadores, é fundamental que a gente compreenda como que a gente pode gerenciar essas emoções e esses conflitos. Uma das possibilidades é a escuta ativa.
é escutar esse adolescente, tá? Porque a maioria das vezes e a maioria das reclamações, o que acontece? O adulto não tem tempo para escutar o adolescente. Eu e Mazul saímos, fomos à igreja com a nossa filha, levamos uma amiga e paramos na pizzaria para comer. No final de tudo, o que ela trouxe? Ah, eu gostaria muito que lá em casa a gente conversasse como vocês conversam. Essa foi a única observação quando nós saímos do restaurante. Então, isso está associado ao quê? Uma ausência de escuta ativa. Escutar, ó, esteja disponível para ouvir o seu adolescente. Pratique essa escuta ativa, que é dentro da escuta ativa está prestar atenção no que ele está dizendo para você. Preste atenção no que ele está dizendo. De preferência, sem julgamentos. Preferência não, eu diria que é sine qua non. Porque o julgamento, de novo, por que a gente julga? Porque a gente está comparando com o que a gente já tem. E o que a gente Sabe o já que tem... Maslow falou aqui, ó? Sabe por que a gente julga? Porque a gente compara com aquilo que a gente já tem ou com aquilo que você foi criado. Exatamente, com o repertório que nós temos. E eu comecei aqui a aula falando exatamente sobre esse aspecto. Não adianta, respostas velhas a contextos novos não produz resultados positivos. Não adianta. Não adianta você querer treinar a mente do seu filho, do seu adolescente, como o seu pai e sua mãe treinou a sua mente. O Não Miguel é, colocou não uma é, frase maravilhosa, hein, viu, Mazul? Que não diz que ainda dizemos assim, no nosso tempo. exatamente. E olha, eu vou dizer mais, não é porque o seu pai e sua mãe foram falhos, Não. foram incompetentes enquanto pai e mãe. Não, pelo contrário. Foram muito competentes, mas no contexto deles, no seu contexto de adolescente. Hoje o contexto é outro. Hoje a resposta comportamental que você precisa apresentar para os seus filhos são outros. Ah, mas hoje o adolescente não respeita pai e mãe. Respeita, desde que você tenha uma resposta comportamental que gere uma dopamina ali no momento em que ele te respeita. É a recompensa, minha gente. Tem que haver a recompensa. Ah, Isso. mas é a obrigação dele de filho. Ele ainda não compreende a cognição dele. A falta de cognição, de maturidade no córtex pré-frontal impede Não. ele de ter essa compreensão da obrigação. Perfeita. Aí, olha só, o outro ponto é a validação. Valide os sentimentos do seu filho, mesmo que você não concorde com eles. Reconhecer e validar suas emoções mostra que você se importa. Isso aqui, gente, isso aqui é um pedido que eu faço constantemente. Valide os sentimentos dos seus filhos na adolescência, principalmente, porque ele sentiu, é verdade para ele absoluta. Ele está sentindo, é dele esse sentimento. Então, para de ficar, mais uma vez, como o Maslow falou, dizendo que isso vai passar, que é assim mesmo. Para de besteira. Você ainda vai se apaixonar tantas vezes, não é assim? Na hora que você fala isso, você está afastando de você a possibilidade de dar uma continuidade nesse relacionamento de forma mais íntima. Porque o que acontece hoje? Os pais se relacionam com os filhos, mas é um relacionamento muito distante. Oh, sinceramente, a maioria dos pais, o filho que ele tem na cabeça não é o filho que ele tem, não é dentro, fora de casa. Não é. É uma criação. Foi construído de forma, inclusive, abstrata, né, Mazul? Ele traz ali porque aquele filho causa um bom sentimento, ele pensa, e aí gera uma emoção. Tanto é que, o que acontece? Quando acontece uma
Isso mesmo. Tem pais que não acreditam, falam, não, meu filho é capaz de fazer isso. Jamais ele faria isso. Aí, quando vai buscar as evidências, está o indivíduo lá, ó, fazendo, se divertindo, brincando, chutando, falando palavrão, mandando para aquele lugar, entendeu? E você se surpreende. Então, valide o sentimento dele. Validar o sentimento não tem a ver com concordar ou discordar. É você estar ali, ó, acolhendo aquele adolescente diante do que ele sente. Por quê? Porque aí você pode ajudá-lo a ampliar a percepção sobre esse sentimento, sobre o que ele está vivendo naquele momento. E é assim que nós colocamos limite. Limite não tem a ver com pode, não pode. Isto é proibido. Isso não é limite. Isso é podar o desenvolvimento do outro. O limite é colocado quando a gente ajuda aquele adolescente a expandir a percepção sobre o que ele sente, sobre o que ele está vivendo naquele momento. E o resultado isso vai gerar, né? Pronto. Por quê? Porque ele vai medir o resultado e ele vai perceber até onde ele pode ir. Aí é o verdadeiro limite. O terceiro ponto é pergunte e comunique-se. Faça perguntas abertas. Essa é muito desafiadora. Por que é tão desafiante a gente fazer perguntas abertas aos adolescentes? Por que, Mazzulo? Olha, quando você pergunta por quê, vai vir um monte de crença, né? Então eu vou trazer uma Isso. crença minha aqui. Por que é desafiante? A minha crença é, a pessoa que acha desafiante, que acha difícil, né? É porque ela está com medo do exemplo que ela deu e o filho usar esse exemplo como referência. Faz pergunta, mas você faz assim, e você não faz desse jeito. E por aí vai. Tem várias perspectivas. A grande questão aí é, e aí eu trago novamente aqui uma experiência que eu tive com a Letícia, recentemente. A Letícia teve um comportamento que saiu um pouco da curva. E nós, enquanto pais, conversamos e buscamos entender o que ela estava querendo nos comunicar. E eu fui falar com ela. E de maneira bem aberta, eu virei para ela e disse. E o meu objetivo ali é que ela realmente me falasse, para que eu tivesse uma resposta comportamental de acordo com o que ela pretendia. Porque se ela não me trouxesse a informação de maneira clara, aberta, de acordo com o que ela realmente pretendesse, eu estaria dando uma resposta baseada nos meus significados. E com absoluta certeza os meus significados seriam diferentes do que ela estava propondo, do que ela estava querendo alcançar. Então, essa perspectiva abriu um leque dela compreender realmente. Se eu não comunicar de maneira que ele compreenda, ele vai fazer o que ele acha que deve fazer. E às vezes o que ele acha que deve fazer não é o que eu quero. Simples assim, né? Então isso faz com que o adolescente se sinta à vontade na hora de falar o que está esperando. Então esse comunique-se é muito importante, minha gente. Muito importante. Porque você fica criando monstros na sua cabeça e você tem medo de perguntar porque você não está preparado para a resposta que pode vir. É disso que eu estou falando. É isso aí. Então, você acha melhor ficar alucinando dentro dos seus conteúdos e ao invés de você ser direto, porque lembra, ele está na fase de maior aprendizagem. Se você for inventar artifícios, manobras, porque você tem medo de falar abertamente com esse adolescente, o que ele vai fazer? Ele vai dar um nó em você. Ele dá um nó na sua cabeça. E depois você
se sente enganado. Olha que loucura isso. Então, pergunte abertamente que você vai ter uma resposta direta. Ele vai dizer sim, não, é verdade, não é verdade, fiz, não fiz. É, Por quê? Porque essa é uma relação onde existe confiança. pelo menos é para Eu existir, posso né? falar sobre isso. Letícia tem um grupo da escola que a gente não faz parte. E nós perguntamos para ela. Uma outra mãe veio aqui no meu ouvido, lá no grupo estão conversando isso, tarará. E eu falei, filha, por que a gente não pode ter acesso a esse grupo? O que ela respondeu para mim, Mazu? Nós estávamos juntos. Porque vocês não vão entender a forma como a gente se diverte. Lá a gente fala muito palavrão, a gente diz coisas do tipo, vai naquele lugar, entendeu? E se vocês verem a gente conversando dessa forma, vocês não vão achar isso legal. Mas a gente está se divertindo, a gente tem uma maneira nossa, particular, da gente se tratar lá dentro do grupo e se divertir. Isso para vocês vai parecer palavrão. Lembra que ela falou isso? Sim. Então, ela fez uma leitura do nosso olhar, da nossa forma. E ela falou tudo ali para a gente, ó, rapidão, Na lata. na lata. E olha que, assim, se a gente fizer aqui uma pesquisa rapidamente, Celia, os pais que estão aqui, se souberem que os filhos falam palavrão num grupo de WhatsApp, o que que vai acontecer? Ela manda sair do grupo. Mão na cabeça total, né? Desespero. Quebra-pau, olha aí, o Miguel. Quebra-pau, pois é. Agora eu pergunto a vocês, enquanto adultos, minha gente, quem nunca desopilou o fígado soltando um palavrão? Eu só conheço duas pessoas que eu fiz de tudo, para Vai. ouvir um palavrão e não consegui. São duas pessoas do nosso convívio. Uma é a esposa do Negreiros, a Zenaide. Essa, eu até paguei ela, eu até dei dinheiro para ela. Ó, te dou tanto se tu falar um palavrão. Não rolou. A outra é a Sandra Luci, que é a nossa regional lá em Sergipe. Essa também foi outra. A Zenaide, eu até teve uma certa comemoração, eu até dei bebida alcoólica para ela, para ver se ela Que tirava horror, ali os freios gente. inibitórios, né? Mas não consegui. Mas nós, enquanto adultos, em alguns momentos, a gente libera a pressão verbalizando algo, né, que pode ser considerado palavrão. Então, essa perspectiva de você entender que existe um ambiente em que seu filho se sente livre para fazer esse tipo de coisa, não é o fim do mundo. Não é. É lógico que a gente precisa ali pontuar, mas isso, quando a gente pontua, é mostrando os possíveis resultados futuros. Que aí é como a Selene falou, é o limite que você está compreendendo ali, fazendo ele compreender que pode existir. Por quê? Porque futuramente ele vai ter condições com o córtex pré-frontal maduro, formado, ele vai ter condições de compreender que em contextos, em lugares, se você pontuou nesse momento, que aquilo é desadaptativo, não é um ambiente de usar isso ou aquilo outro. Esse negócio de dizer, se você deixar, quando ele se tornar adulto, ele vai repetir isso. Depende dessa jornada da adolescência. Se você está ali participando efetivamente na construção desse adolescente, você está criando o que nós chamamos dentro da neurociência de engrama. Você está criando um Isso. engrama no inconsciente dele, que vai ser utilizado futuramente. Os engramas, eles precisam ter uma ativação positiva, porque se tiver negativa, o adulto ele usa os engramas inconscientemente. Quantas respostas comportamentais nós tivemos na vida adulta que não sabemos de onde que vieram? Vieram desses engramas criados no nosso inconsciente, sejam ele positivo ou negativo, que nos servem como balizador do nosso comportamento atual. Imagina se você tem ali uma participação efetiva de criar esses engramas, essa fase da adolescência, em que a cognição está maleável, a cognição está preparada para receber justamente esses estímulos, ele vai se tornar um adulto que vai utilizar
esses engramas de forma positiva. Perfeito. E aí, olha só, tudo isso pode ser feito você tendo um olhar, a perspectiva da empatia, gente. Se você tiver muita dificuldade de entender o seu adolescente, tenta sentar na cadeirinha dele, passa para o lugar dele, tá? Faz esse exercício de ver esse momento que ele está vivendo, partindo da perspectiva de que se fosse você, tá? Sem trazer essa sua jornada do passado, mas eu aí hoje, com tudo isso, qual comportamento eu teria? Como eu estaria fazendo? Porque quando você tem essa possibilidade de se colocar ali, diante da perspectiva de que se aquilo estivesse acontecendo com você, você traz elementos de empatia, você traz elementos de confiança, você tem a possibilidade de ampliar esse espaço que você ocupa com esse adolescente. Tudo isso para criar conexões. Nós, pais, nós temos uma conexão que já vem por termos dado a vida a esses filhos. Nós temos uma conexão com os nossos pais que ela nunca vai findar. Nunca. Nunca. Tá? Agora, as conexões, realmente, elas são o quê? Construídas através do afeto, através da possibilidade que nós temos de construir um relacionamento amoroso, um relacionamento onde haja uma troca de aprendizados. Porque o quanto que a gente aprende com esse adolescente é o mesmo tanto que ele pode aprender conosco. Não pense que você está nessa relação só para ensinar. Isso não é real, isso não é verdade, tá? De forma alguma. Então, ó, a comunicação aberta ajuda na construção dessa comunicação. A empatia ajuda na construção dessa conexão. O tempo de qualidade ajuda na construção dessa conexão. E o reconhecimento e apoio. O que é o reconhecimento e apoio? Estou junto. Aconteça o que acontecer. Você vai contar comigo em todas as etapas da sua vida. Na alegria, na tristeza, na dor, na hora do... Estamos juntos. Por quê? Qual que é o papel fundamental dos pais? Amar e proteger, tá? Amando, protegendo, você vai construir essa conexão. E aí, Masulo, eu vou finalizar aqui a minha participação antes de você... Essa proteção, só para poder pontuar o que você falou. Não pode ser aquela proteção de colocar dentro de uma bolha, tá, minha gente? Não leve isso ao pé da letra. Não é o pensamento sistêmico, é preciso trazer uma visão mais ampla. Pode ser, Tá? Celiane. Pronto, eu vou finalizar trazendo para vocês o seguinte: essa conexão que você cria com seus filhos, essa conexão de relacionamento, ela vai aparecer lá no futuro, não para somente este adolescente, mas para você que vai ficar velho. Porque se tudo der certo, você vai ficar velho e só depois da velhice você vai morrer, tá? E aí, olha só, ontem eu dei uma aula, foi ontem? Não, foi quarta-feira, falando sobre aprender a dar trabalho, né? Aprender a dar trabalho é uma parte desse livro da Ana Cláudia Quintana, aonde ela dedica um capítulo inteiro falando que a ausência dessa conexão com os filhos contribui para que você seja abandonado na velhice. Estou botando medinho agora em vocês. Corre para construir essa conexão, uma conexão valorosa, porque nós vamos dar trabalho a eles na velhice. Esse trabalho e a forma como você lida com esse trabalho que ele está te dando hoje, se prepara. Porque se você é impaciente, se você não acolhe, se você não tem tempo para lidar com esse trabalho que ele está te dando hoje, qual que é a resposta que você vai ter lá no futuro, quando você estiver dando trabalho a este adulto que foi um adolescente, que foi uma criança? Então, tem muita coisa por trás daqueles velhinhos
que são maltratados, que são jogados em ambientes hostis e que não recebem a visita dos filhos. Tem muita coisa por trás disso. Inclusive, uma das coisas fundamentais é a ausência de uma conexão amorosa, respeitosa, com valores essenciais, tá? Fica aí essa dica para que vocês possam deixar reverberar aí dentro de vocês, porque a gente aprende de duas formas, ou pelo amor ou pela dor. Então, essa parte dói na gente quando a gente pensa, será que eu vou ser abandonado lá na frente pelos meus filhos? Dói ou não dói? Dói só em pensar isso. Tem gente que fala para mim, não quero nem pensar. Eu falei, pois pensa. Pensa enquanto você pode fazer alguma coisa, Depois que chegou tá? no momento, não dá mais. Não dá mais. Então, eu vou sair aqui da aula, que eu tenho um compromisso exatamente às 9 horas, tá? E a Maravilha. pessoa já me chamou aqui. Beijo no coração de vocês. Mazulu vai fazer a finalização Muito bem, a gente vai e até finalizando mais. aqui, explicando duas coisas importantes aí, minha gente. Primeiro que o e-book que nós escrevemos, eu e Celiane, tem muito conteúdo. Não dá para a gente trazer aqui a perspectiva do conteúdo inteiro numa única aula. Mas eu vou fazer o seguinte, tem duas coisas que eu quero combinar com vocês. Uma, vocês que estão aqui no ao vivo, ou mesmo no gravado, vocês acreditam que essa aula poderia contribuir com a vida de outras pessoas, de outros pais, outros educadores? Pois é, eu também acredito nisso. Então, o que que nós vamos fazer? Essa aula específica, eu vou deixar uma aula aberta no meu canal no YouTube, para que as pessoas possam compartilhar o link dela com o maior número, né, de educadores que conheçam, pais, professores, enfim. Então, eu vou deixar essa aula aberta. Além disso, eu vou deixar também um link nessa aula, embaixo dessa aula, do e-book, para que vocês e as pessoas que acessem ou que estejam assistindo essa aula possam baixar e ter acesso a esse conteúdo do e-book. É um conteúdo riquíssimo, com ferramentas, inclusive. A gente trouxe aqui algumas perspectivas de informações, mas não trouxemos, por exemplo, alguns exercícios práticos. Lá no e-book você vai encontrar alguns exercícios práticos que você já pode colocar aí em andamento no relacionamento com os teus filhos. Então aproveita. E outra, não adianta você só baixar o e-book sem assistir a aula. Eu acho que a aula é um complemento. Por quê? Porque a aula está aqui comentada de maneira que esclarece alguns pontos específicos e que pode complementar muito aí o conteúdo do e-book. Então, a aula com o e-book é um casamento perfeito. Então, eu fico com esse compromisso de deixar essa aula aberta no meu canal no YouTube, onde você pega o link e pode mandar para outras pessoas, e deixo também o link do e-book para ser baixado de forma gratuita para vocês. Tá certo? Essa é uma contribuição minha e de Celiane, do ICP Academy, para que a gente contribua verdadeiramente com os pais aí desse Brasil e desse mundo que estão necessitando. Tá bom, minha gente? Então, gratidão a vocês por essa aula, beijo no coração, um final de semana incrível para vocês, tá? E dizer que a gente está muito feliz com esse resultado do ICP Academy, todos os dias produzindo um conteúdo de qualidade, com profundidade, a qual as pessoas estão tendo acesso a conteúdos valiosíssimos e, como eu afirmo, ter informações valiosas muda o nosso jogo. Praticar essas informações muda o nosso resultado. Então, aproveitem, tá certo?